Oi! Hoje a resenha do conto Por um Pé de Feijão, de Antônio Torres. Um garoto que vive na zona rural chegou a uma grande convicção: em todo o mundo nunca haverá um ano tão bom quanto aquele. Isto porque, ali na fazenda onde ele vive, com a família, a colheita foi perfeita. Tudo o que eles plantaram pôde ser colhido e com perfeição. Então ele está ávido em participar de todo o processo da colheita ali dos pés de feijão. E tão empolgado, ele mais nem pensa naquela coisa chamada escola, onde ele tem que ir todo santo dia. Ele quer estar ali, trabalhando, mesmo que seus braços fininhos, assim como todas as outras crianças ali, não possam lá ser de muita serventia. Mas a questão final é que depois de todo colhido os grãos de feijão, eles foram colocados em uma grande pilha ali no celeiro. E fica aquela imaginação, aquelas apostas. Quantas sacas dali sairão? Alguns dizem 30, 40, 50, 80 sacas. Mas ele, o garoto, depois que no dia seguinte ainda teve que ir lá na bendita escola, voltando, ele teve a plena certeza. Não, de tudo aquilo, 100 sacas de feijão sairão. Agora, se você quer saber exatamente quanto foi, bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Por um Pé de Feijão foi publicado por Antônio Torres em 1999. Este autor nacional tem para lá de 20 livros publicados, principalmente romances. Um ou outro é conto, crônicas e até infanto-juvenil. Atualmente ele é um membro da Academia Brasileira de Letras. Mas, voltando aqui ao texto, Por um Pé de Feijão. Temos essa história deste garoto, ou quase isso. Na verdade, se a gente prestar um pouco mais de atenção, talvez não há uma grande narrativa, um enredo substancial sobre ele. É apenas um pequeno apanhado que passa pela cabeça dele, uma cabeça jovem. Na verdade, a gente pode dizer que esse garoto é uma representação desse povo que vive da terra e necessita dela. Minha avaliação do conto: logo que a gente começa a ler o texto, parece que ele vai ser muito lírico, principalmente por causa do pensamento ali daquele garoto que nós estamos acompanhando, pensando que ele é o protagonista da história. Na verdade, não há um protagonista, digamos assim, humano. Quem protagoniza mesmo ali são os pés de feijão ou a terra em si. A necessidade talvez de ser o homem do campo. Isso fica muito evidente depois de um evento que acontece em seguida até aquela parte que eu comentei da história. É um grande plot twist que muda tudo. E até num certo choque de realidade aparecem a figura do pai e da mãe deste garoto. Só que aí começa o problema do texto, porque aí eu virei a página e descobri que a história tinha acabado na página anterior, porque já começava o próximo conto ali do livro. E eu falei, ué, mas o que é isso? Acabou? Agora que parecia que a história ia começar, porque surgiu um grande conflito, um grande problema para eles. E se não era o garoto, seria o da família. Mas não, acabou. Que coisa. O pior é que estava indo bem o texto, né? Começava de uma forma suave, lírica, e depois partia para uma certa tensão que até espanta ali no meio do texto. Você não espera que vai acontecer aquela coisa que acontece. E de repente começa uma parte de reflexão por parte dos personagens, inclusive novos, e de repente, puf, acabou. O texto acaba se tornando frustrante, ele não chega a muitos lugares, a não ser uma certa obviedade. O finalzinho, o desfecho dele acontece em um parágrafo muito rápido e não dá para dizer que é algo relevante. Seria óbvio, uma atitude óbvia para quem está ali naquela situação. E daí? O que a gente pode tirar disso se não concordar com o que é o óbvio? Isso não é grande coisa, né?
Talvez, se a gente procurar uma ressalva, a gente possa dizer que esse texto aqui do Antônio Torres, na verdade foi retirado justamente de um conto, ou melhor, de um livro infanto-juvenil. São contos infanto-juvenis. E talvez a gente possa dizer que a história talvez ela não tenha um fim mais redondo por causa disso. Mas não dá para ter certeza. Então, para Por um Pé de Feijão, de Antônio Torres, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a última resenha da trinca dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto o vídeo não chega, confira aqui do lado outros projetos de contos aqui do Imantado de Livros. E até mais.